Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria poder estar com você em mais um momento que nós vamos estudar a Palavra de Deus. Este é mais um encontro da nossa série de estudos O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado a cada estudo, a cada lição. Podemos aprender mais das Sagradas Escrituras. E por falar em Sagradas Escrituras, você já pegou a sua Bíblia? Pois pegue a sua Bíblia agora, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus, vamos aprender mais do que Deus deseja para nós. E lembrando que se você deseja enviar alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, você pode entrar no nosso site, que está aparecendo na sua tela, obomdabiblia.com.br, e ali enviar sua dúvida, seu questionamento, que nós estaremos disponíveis para lhe atender com a maior alegria. Bom, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Mas para estudarmos a Palavra de Deus, nós precisamos primeiramente orar, pedindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para nos iluminar a aprendermos as Sagradas Escrituras. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco. Nós queremos, Senhor, nesse momento te pedir que o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente por meio das Sagradas Escrituras, a Tua Palavra. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Bom, querido, já pegou a sua Bíblia? Pois pegue a sua Bíblia para que possamos estudar. Lembrando que a Bíblia é o nosso guia. A nossa vida espiritual precisa ser guiada pela vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? Estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. A vida cristã não deve ser guiada por um líder religioso aqui nessa terra, mas deve ser guiada pela Palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o tema de hoje é um tema muito especial, a igreja verdadeira. Sabe, querido, você ao olhar o cotidiano, ao olhar este mundo, você vai observar que existem inúmeras igrejas, inúmeras religiões. E em meio a isso tudo você se pergunta, qual igreja eu devo ir? Qual igreja eu devo frequentar? Qual igreja de fato está em harmonia com a vontade de Deus? Qual é a igreja de Deus? O que a igreja de Deus ela tem de característica? Como identificar o povo de Deus? Como identificar a igreja de Deus nos últimos dias? E tudo isso nós vamos entender pela Bíblia. Nós vamos ver na Bíblia quais são as características e como identificar a igreja de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7 e o versículo 17. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Observem, queridos, que neste último versículo que nós lemos, aqui disse que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. E no primeiro versículo nós lemos, diz que nós precisamos procurar entender a doutrina. Ou seja, a igreja de Deus, ela prega a verdade. Então, se você quiser saber se a sua igreja, a igreja que você está frequentando é a igreja de Deus, é a igreja verdadeira de Deus, você precisa examinar a doutrina. Se o que está sendo pregado é a verdade, e se verdades da palavra de Deus estão sendo omitidas, porque a igreja de Deus, ela prega, ela é coluna da verdade, ela afirma a verdade da palavra de Deus. Mas olha só, quem é o chefe da igreja? Quem é a base, o fundamento da igreja? Há um texto da palavra de Deus onde Jesus encontra-se com o apóstolo Pedro. E Jesus diz assim, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns usam esse texto para dizer que Pedro é a pedra fundamental da igreja, que a igreja foi fundada em cima de Pedro. Mas será isso verdade? O texto apenas, Jesus está dizendo, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não estava dizendo que era sobre Pedro que a igreja seria edificada. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 20.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observem, queridos, que aqui em Efésios 2:20 diz quem é a pedra angular da igreja. Quem é a pedra fundamental? Quem é a base da igreja de Deus aqui nessa terra? A base, queridos, não está em um homem falho, mas a base, o fundamento da igreja de Deus é o próprio Jesus. A mensagem da igreja está fundada em Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a base, é o fundamento da igreja. Em outras palavras, também Deus não fundaria a igreja sobre alguém falho, sobre um ser humano falho. Mas Deus estabeleceu a sua igreja fundamentada em Jesus. Bom, Jesus, ele é a base da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Mas existem algumas características que nos apontam, nos apresentam a igreja verdadeira de Deus. Nós vamos chamar aqui essas características de colunas da igreja. Vamos ver aqui a edificação da igreja. Quais são as colunas? A base é Jesus. Mas quais são as colunas desta igreja? Quais são as características da igreja de Deus, do povo de Deus? Veja o que a Bíblia nos diz, no mesmo capítulo que nós estávamos lendo, Efésios 2, versículo agora 19 e novamente o versículo 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. O texto aqui diz algo bem direto. Diz: somos concidadãos dos santos, filhos de Deus. Aí diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui fazendo uma referência aos apóstolos representando o Novo Testamento e aos profetas representando o Antigo Testamento. O fundamento dos profetas era aquilo que eles tinham, dos profetas, o Antigo Testamento. Fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. A igreja de Deus, os filhos de Deus, eles são guiados não por uma parte da Bíblia, mas de acordo com a palavra de Deus, tem toda a Bíblia como a inspirada palavra de Deus e por ela se guia. A igreja de Deus, ela acredita no que nós chamamos de tota escritura, toda escritura, sola escritura, somente a escritura. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a igreja de Deus, o povo de Deus, tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E isso inclui Antigo e Novo Testamento, fundamento dos profetas e fundamento dos apóstolos. Sabe, querido, a igreja de Deus, ela tem a Bíblia como única norma de regra de fé e prática. Agora, qual é o segundo pilar, a segunda coluna da igreja? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Atos 16:30, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A primeira coluna da igreja é a palavra de Deus, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A segunda coluna, de acordo com os textos que nós lemos, apresenta a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Deus prega que a salvação ela é única e exclusivamente em Cristo. A salvação é pela graça, a graça poderosa de Cristo, que Cristo concedeu a nós. O sacrifício de Jesus, e diga-se de passagem o seguinte, queridos, toda vez que eu pensar que eu preciso fazer algo, que alguma coisa que eu faça, estarei comprando a salvação, estarei pagando a minha salvação com algo que eu faça, eu estarei anulando o sacrifício de Jesus. A segunda coluna da igreja de Deus, do povo de Deus,
é a salvação unicamente pela fé em Cristo. Agora, a terceira coluna também está relacionada com Jesus. E nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14. Versículos do 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A terceira coluna da Igreja de Deus se refere à promessa da volta de Jesus. O povo de Deus, a Igreja de Deus nos últimos dias, pregará que Jesus está voltando. Mas ele está voltando de que maneira? De maneira secreta? Não. A Igreja de Deus, o povo de Deus, prega e crê na volta de Jesus de maneira visível, de maneira audível, todo o olho verá. Nós ouviremos o som das trombetas, os anjos de Deus, juntamente com Jesus, vindo. Que cena maravilhosa será esse momento. A Igreja de Deus, ela crê e ela prega a volta de Jesus como um evento verdadeiro, como um evento público, onde todo o olho o verá. E pela graça de Deus, nós o veremos voltando e nós iremos morar com Ele eternamente. Amém? Agora vamos para a quarta coluna da igreja. Evangelho de João, no capítulo 14. Veja o que a palavra de Deus nos diz no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, aqui Jesus está dizendo: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Em Apocalipse 12:17, aqui é uma menção direta à Igreja de Deus nos últimos dias. A mulher aqui, o descendente da mulher, está se referindo ao remanescente do povo de Deus, a Igreja de Deus nos últimos dias. Quem são? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A Igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos dias, continuaria guardando os mandamentos de Deus. Nós estudamos aqui em uma lição a respeito dos mandamentos da lei de Deus. Se você perdeu, você pode ir acessar o nosso canal e aqui você acessar esse vídeo e saber mais a respeito da lei de Deus. O povo de Deus nos últimos dias prega, vive, busca viver a fidelidade a Deus nos mandamentos. Eles não guardam um mandamento alterado pelas mãos humanas, mas eles guardam os mandamentos da lei de Deus. Sabe por quê, queridos? Os mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E Deus não muda. E a Bíblia afirma que esses mandamentos permanecem para sempre. O princípio do mandamento permanece para sempre. E a Igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos dias, permanece na fidelidade aos mandamentos de Deus. Então, queridos, agora vamos para a quinta coluna da igreja, também descrita aqui em Apocalipse 12, versículo 17. Relemos o texto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 19:10 nos responde: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A quinta coluna da igreja, a quinta característica da Igreja de Deus nos últimos dias, é que na Igreja de Deus haveria o dom de profecia. Não de qualquer profecia, não de qualquer profeta,
Mas de acordo com o estudo que nós fizemos anteriormente a respeito do dom de profecia, a igreja teria o dom de profecia testado, provado mediante a palavra de Deus. O povo de Deus nos últimos dias teria uma voz profética a anunciar. Esta é a quinta característica do povo de Deus, da igreja de Deus nos últimos dias. Vamos agora para a sexta coluna da igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos dias. E essa nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Observem, queridos, que a sexta coluna, o próprio Deus aqui na sua palavra está deixando claro que é um sinal de Deus e o seu povo, o sábado. O povo de Deus nos últimos dias não profanaria o mandamento de Deus que requer a observância do sábado. Inclusive, nós temos uma lição que nós falamos a respeito do sábado. O sábado, querido, é um mandamento de Deus. O homem tentou alterá-lo, introduzir um outro dia que não fosse o sábado para adoração. Mas Deus diz na sua palavra que o povo de Deus nos últimos dias guardaria o sábado. O sábado nos revela Deus como nosso Criador, nosso mantenedor. O sábado, queridos, é um dia especial de adoração. Quando nós guardamos o sábado, nós afirmamos que Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor. Meu querido amigo, minha querida amiga, o sábado, a Bíblia nos apresenta que é uma marca da igreja de Deus, do povo de Deus nos últimos dias. E eu e você precisamos também ser fiéis a Deus nesse mandamento. Agora veja a sétima e penúltima característica aqui que nós vamos citar da igreja, do povo de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Apocalipse 14, 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam, queridos, em Mateus 24, 14 diz que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então viria o fim. Apocalipse capítulo 14 fala de um mensageiro, de um anjo pregando. O mensageiro, a mensagem de Deus sendo proclamada, qual é o evangelho eterno? Dizendo que temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez os céus, até o mar e a fonte das águas. Este é o evangelho eterno. Jesus está voltando para conceder vida eterna aos seus. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe neste planeta. Toda a criação veio das mãos de Deus. Então, queridos, o evangelho eterno não apresenta apenas uma mensagem de que Deus é amor, de que Deus opera milagres, de que Deus quer te ver feliz, mas o evangelho eterno, ele fala da eternidade, ele fala da volta de Jesus, ele fala da fidelidade a Deus, ele fala do juízo que está chegando, ele fala que nós precisamos adorar a Deus como nosso Criador. Este é o evangelho eterno. Não é um evangelho vazio, mas é um evangelho que mostra a salvação em Cristo Jesus. E é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: aquele que tem as suas esperanças em Jesus apenas para este mundo é a pessoa mais infeliz. Por isso o evangelho é eterno, a mensagem de um evangelho eterno. A salvação, a volta de Jesus, o juízo vindouro, a fidelidade a Deus como nosso Criador. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus está falando comigo e com você. A igreja de Deus, o povo de Deus, nos últimos dias, pregaria um evangelho eterno. A mensagem da volta de Jesus, a mensagem de salvação, do juízo vindouro. Temei a Deus e dai-lhe glória.
adoração a Deus, a entrega a Deus de maneira completa. E não entrega a Deus de maneira interesseira, querendo prosperidade, querendo milagres, querendo curas e tudo mais. Mas a mensagem do Evangelho eterno é a mensagem de salvação, da redenção, da volta de Jesus, do juízo vindouro. Mas agora vamos para a 8ª característica da igreja, do povo de Deus nos últimos dias. Se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A 8ª coluna, a 8ª característica do povo de Deus nos últimos dias é uma mensagem de cuidado do nosso corpo como templo do Espírito Santo. É uma mensagem de saúde. O povo de Deus nos últimos dias não vive a vida desordenadamente sem cuidar do seu corpo, mas se alimenta de acordo com os princípios da palavra de Deus. Prega o cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. Vai em oposição ao que o mundo tem colocado, que o meu corpo, minhas regras, minhas coisas... O povo de Deus nos últimos dias é fiel a Deus no cuidado do corpo. Apresenta isso como mensagem. Tem isso como no seu corpo de doutrinas. O povo de Deus honra a Deus no cuidado do corpo. Ensina e prega isso. Porque a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então vamos agora recapitular as 8 colunas, as 8 características da igreja de Deus, do povo de Deus nos últimos dias, da igreja verdadeira de Deus. Primeira característica, tem toda a Bíblia como regra de fé e prática. Segunda característica, a salvação unicamente em Jesus. A terceira característica é a vinda de Cristo de maneira pública, visível, não um arrebatamento secreto, não uma vinda secreta de Jesus, mas como a Bíblia diz, todo olho verá. A quarta coluna da igreja de Deus ensina e prega a validade da lei de Deus. Não acredita na mudança que o homem tentou fazer, mas segue e prega a lei de Deus como está escrita na palavra de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. Quinta característica, quinta coluna, aceita e tem o dom de profecia. Tem uma voz profética que fala no meio do seu povo. Sexta característica, sexta coluna, acredita e prega no sábado como sinal de Deus, como dia escolhido de Deus, exclusivo para adoração, para edificação da igreja. Sabe, querido, é muito importante nós entendermos isso. Deus estabeleceu um dia especial para adoração a Ele. E quando o adoramos, afirmamos que Ele é o nosso Criador. Sétima coluna da igreja, sétima característica da igreja, do povo de Deus nos últimos dias. Prega a mensagem do Evangelho eterno, como descrito em Apocalipse 14. O juízo vindouro, a volta de Jesus, a salvação, a fidelidade a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, adoração a Deus, uma adoração verdadeira. E a oitava coluna, a oitava característica da igreja de Deus nos últimos dias, tem uma mensagem de saúde, uma mensagem de cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. Você já parou para analisar agora? A igreja onde você frequenta, onde você congrega há tantos anos, prega essas 8 características, tem essas 8 mensagens no seu corpo de doutrinas, apenas concluindo, apenas tendo essas 8 características, você pode dizer que essa igreja é verdadeira, que essa igreja realmente é a igreja de Deus nos últimos dias. Sabe, querido, analise, pega o corpo de doutrina da tua igreja e vê se está pregando essas 8 características. Não aceite uma distorção da Bíblia.
Não aceite pegar um texto da Bíblia e distorcer, dizer, não, olha, essa característica aí e tal, não vale mais, querido. Essas 8 características são imprescindíveis na igreja, no povo de Deus. E talvez você agora está pensando, mas pastor, já analisei aqui. Mas a igreja onde eu estou não tem todas essas características. A igreja onde eu estou tem vários itens aí que está pisando, não está cumprindo. Mas pastor, e agora o que eu faço? O que eu faço diante disso? Eu estou numa igreja que prega totalmente contrário ao que está dizendo aí. Tem vários pontos aí que não está sendo ensinado na minha igreja. O que eu faço? Bom, sabe quem vai responder isso para você? Jesus. A palavra de Deus vai responder isso para você. O que você deve fazer? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Versículo 21 ao 23 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. João 10,16 diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Apocalipse 18,4 conclui, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Observem, queridos, que aqui a palavra de Deus está dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O próprio Jesus está dizendo que naquele dia, no dia do juízo, muitas pessoas virão até Ele falando, Senhor, expulsamos demônios, então não fizemos milagres, prodígios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, pecado, transgressão da lei, quebra dos princípios de Deus. Tem um monte de pessoas aí fazendo prodígios e milagres, usando o nome de Deus, mas pisam na palavra de Deus. Usam tais coisas para o enriquecimento ilícito. Usam tais coisas para crescerem na vida financeira. Não estão preocupados com o evangelho eterno. Sabe, queridos, talvez você esteja pensando, mas pastor, a minha igreja é a igreja de Deus, porque lá acontece cada coisa, cada prodígio, cada milagre. Nós observamos aqui os pilares, as colunas, as características da igreja de Deus, do povo de Deus nos últimos dias. E Deus não colocou os milagres e prodígios como marca exclusiva, como marca do povo de Deus, mas a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e maravilhas para enganar, se possível, os escolhidos. Então, querido, não paute a igreja verdadeira como igreja que faz grandes milagres. Na igreja de Deus, no povo de Deus, há milagres também. Há curas. Mas esse não é o centro da mensagem. O centro da mensagem é a palavra de Deus. São essas características que nós colocamos. É a salvação eterna. O texto que nós lemos aqui também, Jesus dizendo, olha, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Convém a mim conduzi-las. Jesus está dizendo, tem muitas ovelhas que não estão no aprisco ainda do rebanho do Senhor. Não estão junto com o povo de Deus. São pessoas sinceras, mas elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Sabe, querido, o texto de Apocalipse ainda fala mais direto. O texto de Apocalipse fala de Babilônia, da confusão religiosa dos últimos dias. E o texto de Apocalipse que nós lemos, Deus está falando diretamente para aquelas pessoas que estão na confusão religiosa, que estão em igrejas, que não pregam a palavra de Deus como nós apresentamos aqui, que não têm as características do povo de Deus. Para essas pessoas que estão nesses lugares, nessa confusão religiosa, onde o mandamento de Deus é pisado, onde os princípios de Deus são deixados de lado, onde se exalta apenas o eu, os milagres, a prosperidade, onde a mensagem da palavra de Deus é deixada de lado,
onde não prega os princípios apresentados aqui, onde não ensina a guardar todas as coisas. Deus está falando com essas pessoas claramente: sai dela, povo meu. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo Deus falando com você, Deus mostrando para você que você está no meio de uma confusão religiosa, onde você não está pregando os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, coisas de Deus têm sido deixadas de lado. Deus está falando com você: filho, sai dela, venha, tome hoje a sua decisão. Sabe, queridos, existem pessoas sinceras em todas as religiões, e a essas pessoas sinceras, Deus hoje fala: venha, saia da confusão religiosa, entregue a sua vida completamente nas minhas mãos. Venha e se junte ao povo de Deus. Se junte ao povo que prega a mensagem da palavra de Deus. Deixa eu dizer algo importante para você aqui. Sabe, na Igreja Adventista Sétimo Dia, existem pessoas falhas. Existem pessoas com defeito. Afinal de contas, somos seres humanos. Eu mesmo, como pastor, tenho meus defeitos. Mas a igreja prega a mensagem da palavra de Deus. A igreja tem uma origem profética. A igreja tem buscado e exaltado a palavra de Deus. Você tem estudado ao longo desses estudos. Eu tenho falado para você: prove na Bíblia. Veja se o que estou falando está de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. E Deus hoje está falando para você: filho, venha. Junte-se ao povo remanescente. A Bíblia diz, Apocalipse 12, que diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus está falando de se juntar a esse povo. Tome hoje a sua decisão. Tome hoje a sua decisão de entregar a vida a Jesus e se tornar um fiel a Ele. Se tornar um adventista. Adventista quer dizer que aguarda a volta de Jesus. Do sétimo dia, porque tem o sábado como dia de guarda. Exalta a palavra de Deus. A Igreja Adventista cumpre todas essas características aqui apresentadas. E somos chamados para uma missão, para propagar este Evangelho. O texto da palavra de Deus diz: ensinando a guardar todas as coisas. Foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. É a ordem de Jesus à sua igreja. E Deus está falando com você hoje: venha, saia da Babilônia, saia da confusão religiosa. Analise por si só as doutrinas que onde você está tem pregado e tome a decisão de abandonar este caminho e seguir a vontade de Deus. Não é o pastor Newton que está falando, mas é a Bíblia que diz em Apocalipse: sai dela, povo meu. Sai da confusão religiosa. Saia de onde não prega a vontade da palavra de Deus. Saia de onde exalta o êxtase, exalta o eu, que a experiência fala mais alto do que a palavra de Deus. Deus está falando com você. Deus está chamando você a ser fiel a Ele, a se entregar e a seguir o povo de Deus, a seguir junto com o povo de Deus, que segue a palavra de Deus e tem as características da Igreja de Deus. É essa a sua decisão. Tome hoje a sua decisão. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, este teu filho, essa tua filha, talvez em algum momento tenha se sentido confuso, porque há muitos anos está arraigado numa tradição religiosa. E ao estudar a tua palavra, tem observado pontos e mais pontos que não têm sido observados em sua igreja. E agora, ó Pai, se vê num vale de decisão. E nós queremos colocar esta pessoa em tuas mãos. Que ela possa tomar a sábia decisão de ser fiel ao Senhor, de abandonar o caminho da Babilônia e seguir os princípios pregados pela tua palavra, seguidos pelo remanescente povo de Deus nos últimos dias, pela igreja de Deus nos últimos dias. Toque no coração deste filho, desta filha, que ele possa se unir à igreja do povo de Deus e se preparar para a breve volta de Jesus. Nós os colocamos em tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Esse não é o último estudo.
O próximo estudo será o último estudo dessa série especial e você não pode perder. Um tema muito importante, talvez um dos mais importantes dessa série. Então não perca o próximo tema. Que Deus lhe abençoe, que Deus conduza a sua vida até a volta de Jesus. Forte abraço, que Deus lhe abençoe.